Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui a partir das 20 horas. Sempre trazendo uma entrevista inédita sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Olha só, quero lembrar que a partir de agora o nosso chat ao vivo está aberto e você pode interagir com o nosso entrevistado fazendo perguntas. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e também divulgue as nossas entrevistas em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto a ser tratado hoje aqui em nosso programa vai ser a importância dos recursos genéticos no nosso dia a dia. Solta a vinheta! Nosso convidado de hoje é técnico em gestão ambiental pela Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, de Portugal. Engenheiro biotecnólogo pela Escola Superior Agrária de Bragança, também de Portugal. Mestre em Ecologia Aplicada, doutor em Ciências na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. E pós-doutor pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Polo Centro-Sul. Atualmente, é diretor de eventos da Sociedade Brasileira dos Recursos Genéticos, a SBRG, e presidente da Rede Sudeste de Recursos Genéticos e coordenador do Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada, o GEVA. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Marcos Vinícius Borer Monteiro Siqueira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson, tudo bom? Poxa, o prazer é todo meu, é um prazer estar aqui conversando com você. O prazer é todo nosso, uma honra tê-lo aqui no Cá Entre Nós. Há tempos a gente estava tentando essa entrevista, mas com a sua agenda toda atribulada, com todos os afazeres aí que você tem, posso chamar de você, né? Com certeza, por favor. Então, mas conseguimos concretizar esse sonho nosso de tê-lo aqui no nosso programa. Doutor Marcos, eu acho que, dando início ao nosso bate-papo, nada mais original do que eu perguntar sobre o tema que nos propusemos a discutir, verdade? Então, eu gostaria de saber o que são os recursos genéticos e qual a importância destes em nosso dia a dia. Legal, Nelson. Primeira pergunta, então, para a gente começar esse papo que vai ser muito proveitoso. Os recursos genéticos são as espécies animais, vegetais, micro-organismos, tanto aquáticos como terrestres, de valor econômico, científico, social, até ambiental, e seja esse de valor atual ou até potencial, né? Porque a gente não sabe o valor no futuro dessas espécies. Então, essas espécies são de grande importância, pois constituem a base biológica da segurança alimentar mundial e, direta ou indiretamente, apoiam a vida e os meios aí de subsistência de cada ser humano. Os recursos genéticos, Nelson, detêm a variabilidade genética necessária para evitar a fome e as perdas econômicas em decorrência aí de intempéries climáticas, de doenças e pragas que se apresentam atualmente como os grandes desafios aí para a humanidade. Então, por outras palavras, os recursos genéticos são a matéria-prima para programas de melhoramento que visam ao aumento da produtividade e da qualidade na agricultura, na pecuária, silvicultura e pesca, e a produção também de novas cultivares, de raças, de medicamentos e até de outros bens de consumo. Então, para você ter uma ideia, os recursos genéticos estão no nosso dia a dia. Verdade. E me diga o seguinte, partindo desse princípio, onde e como podem ser armazenados esses recursos genéticos? Pô, legal. Ó, a conservação dos recursos genéticos ela é uma atividade estratégica para a sustentabilidade da agricultura de uma nação e sua cultura alimentar.
e apresenta grande relevância para o Brasil, um país mega diverso, né, e que tem no agronegócio um dos alicerces, né, do seu desenvolvimento. Basta observarmos que os sucessivos saltos na produção agropecuária nos últimos anos, eles foram viabilizados em grande parte pela capacidade de pesquisa nacional de incorporar e utilizar os recursos genéticos para alimentação e agricultura. Então, conservar, caracterizar e usar a diversidade genética de plantas, animais e micro-organismos na alimentação e na agricultura, sejam essas espécies nativas ou exóticas, vem das opções para responder aos desafios atuais e futuros, permitindo, por exemplo, a produção de alimentos para a crescente população mundial e contribuindo aí para a redução da pobreza. Perfeito. Bom, Marcos, você falando aí então de conservação, eu não posso deixar de te perguntar. O que é conservação ex situ e in situ de recursos genéticos? Nelson, essas duas palavras são palavras-chave quando a gente trabalha com recursos genéticos. A Convenção da Diversidade Biológica, ela define conservação in situ como a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seu meio natural, e no caso, por exemplo, de espécies domesticadas ou cultivadas, no meio em que desenvolveram as suas propriedades intrínsecas. De uma forma muito simples, a conservação in situ é quando conservamos no local de origem. De outra forma, né, a conservação ex situ é uma estratégia de conservação de componentes da biodiversidade ou dos recursos genéticos, animais, vegetais e microbianos, fora do seu habitat natural. Ou seja, a sua manutenção ela é realizada em condições artificiais pelo homem, na forma, por exemplo, de bancos de germoplasma ou de coleções aí biológicas. Legal. Outra pergunta, outra palavra-chave que você disse aí, eu tenho que fazer uma pergunta sobre ela. Você falou sobre banco de germoplasma. Quais as principais atividades de um banco de germoplasma? Primeiro vamos tentar entender o que é que são bancos de germoplasma, né? Porque é um termo bastante utilizado nos recursos genéticos. Então, são conjuntos, os bancos de germoplasma são conjunto de acessos, né? Geneticamente representativos de um grupo, de uma família, de uma espécie ou de um gênero, seja animal, vegetal ou microbiano, que são conservados, regenerados, caracterizados e disponibilizados para o uso em pesquisas científicas e também de intercâmbio. Então, as principais características desses bancos de germoplasma estão associadas à sua função primordial, que é a conservação. Então, esses bancos são locais que fazem o armazenamento tanto a médio quanto a longo prazo e podem ser conservados uma vasta gama de materiais com diferentes abordagens. De forma assim, bem resumida, Nelson, a gente pode manter esses bancos de germoplasma, sejam em câmeras frias, com temperaturas aí na faixa dos -10, -20 negativos, com controle de umidade. Nós temos a conservação in vitro, temos a conservação em tambores com nitrogênio líquido, a conservação em campo, né, em casas de vegetação e também outras técnicas não tão assim difundidas. Ô Marcos, existe um banco de germoplasma que possa ser considerado o maior do mundo? E se existe, onde ele se localiza? Legal, Nelson, muito boa pergunta. Nós temos bancos de germoplasma espalhados praticamente por todos os países. O que realmente tem se falado mais, o grande banco de germoplasma mundial, é chamado Banco Global de Sementes, e ele popularmente é conhecido como Arca de Noé. Ele foi inaugurado alguns anos atrás no lugar chamado Svalbard, que fica aí entre a Noruega e o Polo Norte. Ele é um local extremamente seguro para o armazenamento de sementes.
Nesse local, para você ter uma ideia, estão armazenadas espécies de sementes das principais culturas de todo o mundo, né? Culturas alimentícias. Para ter uma ideia, esse banco ele já tem mais de 1 milhão de grãos depositados, né? Ele foi inaugurado em 2008 com o grande objetivo de salvaguardar a biodiversidade de espécies, né? De vários cultivos, para que se evite, então, os processos de extinção. Ele está situado dentro de uma montanha, né? E ele foi construído com a capacidade de resistir, por exemplo, a catástrofes climáticas, desde enchentes, terremotos, aquecimentos globais, né? E até mesmo uma explosão nuclear. O local, né, esse banco de germoplasma, ele tem a capacidade de armazenar cerca de 4,5 milhões de amostras. E nós, no Brasil, né, já depositamos, a partir da Embrapa, a partir de 2017, um conjunto bastante considerado de feijão. Né? Eu estou olhando aqui alguns números que eu tentei me atualizar: 514 acessos de feijão, 264 acessos de milho e 541 acessos de arroz. Né? E aí você poderia me perguntar, poxa, Marcos, mas feijão, milho e arroz não são espécies oriundas do Brasil, né? Elas foram introduzidas. Mas, na verdade, essas espécies elas foram introduzidas no Brasil há muitos anos e acabaram ganhando uma distribuição por todo o país e reuniram, né, nesse tempo, capacidade de rusticidade e adaptabilidade a essas condições, né, que nós temos no país. Então, essa conservação aí das espécies vegetais, né, de importância alimentar, ela tem sido uma preocupação da empresa que mais se preocupa com os recursos genéticos no Brasil, que é a Embrapa. Desde 1973, que a Embrapa tem trabalhado nesse sentido. E só como curiosidade, a Embrapa ela tem hoje o maior banco genético vegetal do Brasil e da América Latina, com mais de 120 mil amostras de sementes, né? Aí representando 670 espécies agrícolas que são de importância socioeconômica, e grande parte desse material se encontra conservado a menos 20 graus pelo Cernagem, que é a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizado lá em Brasília. Poxa vida, que importância, né, que tem esse banco, né? E me diga o seguinte, qual a diferença entre um banco de germoplasma e um banco ativo de germoplasma? Essa é uma pergunta que normalmente, Nelson, eu coloco até nas minhas provas de melhoramento de plantas aos alunos, porque são conceitos muito básicos e importantes que a gente tem que definir quando a gente fala sobre recursos genéticos. O banco de germoplasma, de uma forma bem simples, ele reúne o máximo de variabilidade possível de uma determinada espécie. Então, nela, né, nesse banco estão representados parentais selvagens, genótipos de outros países, cultivares, genótipos elite. Então, a coleção base, ela serve para a conservação a longo prazo do material vegetal. Agora, o banco ativo de germoplasma, e nós chamamos esses bancos ativos de germoplasma de BAGs, né, BAG, BAG, ele tem menos material genético quando comparado à coleção básica que eu defini. Porém, vêm todos dessa coleção base, né? Então, os BAGs, eles têm a função de facilitar a organização e a distribuição dos materiais genéticos, tanto para o melhorista, como entre as instituições que têm interesse em trabalhar com esse material. Então, as amostras aí dos BAGs, elas são utilizadas para avaliação, para caracterização, documentação e intercâmbio aí desses recursos genéticos. Certo. Marcos, e como a documentação e a informatização de recursos genéticos auxiliam os curadores na gestão dos acervos, sob a responsabilidade deles? Boa. Os curadores, que são os profissionais que estão à frente dos bancos de germoplasmas, eles usam as informações contidas nos bancos, né, para realizar ações relacionadas à organização do próprio banco.
como estabelecer, por exemplo, prioridades, planejar atividades. Que atividades seriam essas que os curadores desenvolvem? Coleta, introdução, regeneração de material, multiplicação. Cabe também aos curadores gerenciar recursos humanos e financeiros, bem como, né, dimensionar a infraestrutura de um banco. Você deve imaginar que, de fato, estar à frente de um banco de germoplasma requer não só muito conhecimento, mas uma alta responsabilidade, né? Perfeito. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu estou colocando aqui na tela, o pessoal está sabendo, quem quiser fazer perguntas aí para o Dr. Marcos, no nosso chat ao vivo, é só fazer a pergunta, você vai responder aí para eles aí também, por escrito, bonitinho, para ter Será uma prazer. essa interação Muito... conosco. E lembrando também que depois, para quem quiser continuar fazendo perguntas para o Marcos ou comentar nossas entrevistas, é só entrar lá no canal, em comentários, e vamos apontar aí tudo que o Dr. Marcos está falando para a gente aqui. Vamos, continuando então, Marcos, eu queria saber o seguinte, qual é a diferença entre o material biológico e o material genético? Tá. Material biológico, Nelson, é uma amostra de um organismo ou parte dele. Então, quando vamos numa floresta ou vamos num banco de germoplasma no campo e tiramos uma folha de uma planta, estamos recolhendo, estamos coletando o material biológico. No caso do material genético, é todo o material de origem vegetal, animal ou microbiano que contenha a unidade funcional de hereditariedade, ou seja, o DNA, né, cuja estrutura ela é composta por aquelas 4 bases nitrogenadas que todo mundo conhece, adenina, citosina, guanina e timina. A priori, quase todo o material biológico contém o material genético, mas nem sempre isso pode acontecer. Esse material genético ele pode estar degradado e você está com o material biológico em mãos. Tá certo. E me diga o seguinte, quais são os principais fatores que contribuem para a perda dos recursos genéticos? Nossa, que pergunta complexa, Nelson, né? Nos últimos 100 anos, houve uma significativa redução da variabilidade genética nos recursos genéticos, a qual representa aí um sério risco para a sustentabilidade da agricultura. Essa perda aí de variabilidade genética, que nós pesquisadores chamamos de erosão genética ou erosão gênica, ela significa a perda de material genético, né, considerando aí os genes, os alelos, ao longo do tempo, por diversos fatores, seja fatores naturais ou fatores artificiais. Eu posso pontuar alguns aqui, né? Entre as causas, por exemplo, de erosão genética, a gente pode citar perda de habitat, né? Desde o desmatamento, desertificação, expansão urbana, modernização da agricultura. Nós temos também distúrbios, né, no habitat, desde a construção de rodovias, barragens hidroelétricas e outras ações antrópicas, né? E também a gente tem verificado os desastres naturais cada vez mais em alta, desde secas, enchentes, incêndios, mas também algo que nos preocupa bastante, que é a substituição das variedades locais ou variedades tradicionais, né, mantidas por populações tradicionais, por variedades melhoradas. E até mesmo mudança de práticas culturais no campo. Isso tudo leva à redução dessa variabilidade genética. Perfeito. Bom, nós não poderíamos deixar de fazer a pergunta do cá entre nós para você, né, Marcos? Tem que aproveitar. Cá entre nós, Marcos, qual a importância que os governos têm dado para a conservação dos recursos genéticos do nosso país? Cá entre nós, Nelson, eu vou tentar puxar um pouco da realidade do Brasil, né? O Brasil, para quem não sabe, ele depositou na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, a carta de ratificação do Protocolo de Nagoya, que regulamenta o acesso e a repartição de benefícios monetários e não monetários dos recursos genéticos associados à biodiversidade.
De acordo com uma nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, esse documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi entregue no passado 4 de fevereiro. Esse documento ele tem por objetivo viabilizar a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional a eles associados. O tratado ele abrange pontos como pagamento dos royalties, estabelecimento de joint ventures, que é uma associação de empresas quando usa-se dos recursos genéticos, financiamento de pesquisas, compartilhamento de resultados e transferência de tecnologias e capacitação. Isso tem mostrado que o Brasil reafirma um compromisso com o desenvolvimento sustentável, também seu engajamento com o sistema multilateral. Ao mesmo tempo em que persegue uma autonomia tecnológica e econômica e o fortalecimento da soberania sobre os recursos naturais em seu território. No entanto, temos um outro lado. Temos observado um desmonte da estrutura de controle e fiscalização ambiental, um ataque aí às políticas de meio ambiente, a exclusão de pautas ligadas à ciência, e as decisões do atual governo têm incentivado que os recursos naturais sejam entregues a antiambientalistas. Para termos uma ideia, os últimos anos, particularmente a partir de 2019, foram anos trágicos para todos os biomas do Brasil, com muita destruição, desde a costa brasileira até ao interior das florestas, e também com desrespeito e violência aí contra os povos tradicionais. Então, Nelson, eu acredito piamente que estamos perdendo praticamente diariamente grande parte aí dos nossos recursos genéticos, muitos deles ainda nem descobertos. Mas eu acredito também que a ciência vai prevalecer, já que sem os recursos genéticos, nós seremos incapazes de evoluir de forma sustentável no planeta. É complicado, né, Marcos? Eu acho que muito. envolve políticas públicas e seriedade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês estão se virando agora na área de pesquisa, não só em parte de recursos genéticos, mas em tudo que depende, por exemplo, de coletas? Como é que vocês estão fazendo nessa época agora de pandemia? Simplesmente não estão fazendo, não estão indo atrás? Ou se estão indo atrás, quais são os cuidados que vocês estão tomando para isso? Essa sua questão é tão interessante, a gente poderia aqui passar horas discutindo, O mundo precisa da ciência para a descoberta das vacinas, e hoje, parece que estamos aí frente de uma nova vacina apresentada pelo Butantan, uma vacina totalmente brasileira contra a Covid, Então, a gente percebe que a ciência é vital para a nossa existência no mundo. E aí, por um outro lado, o que nós temos observado, cada vez menos recurso para pesquisa, seja ela de base, seja ela pesquisa aplicada. O que eu tenho observado com os colegas que fazem pesquisa tanto de campo como em laboratório é que está acontecendo uma espécie de revezamento, para manter a própria segurança do jovem pesquisador, dos alunos, dos professores. Então, na medida do possível, e alguns grupos de trabalho, eles têm conseguido fazer a pesquisa durante essa pandemia com muita dificuldade, com muita restrição de todas as variáveis aí, mas a gente tem fé que realmente a coisa vai passar e a gente vai continuar fazendo pesquisa como a gente fazia antes da pandemia. São fatores novos para todo mundo, são situações, são protocolos que você tem que seguir. Hoje fecha tudo, amanhã abre parcial. Então, há que se ter uma certa adaptação em tudo para conseguir não parar, E o pesquisador está se reinventando, Nelson. Ele tinha aquele roteiro,
produção de campo, de laboratório, e agora a gente está vendo uma mudança de comportamento dos próprios pesquisadores em popularizar o seu trabalho. Antes era uma coisa que não era tão bem vista, né, divulgar o seu trabalho nas redes sociais, hoje parece que é uma condição sine qua non, né? Então, isso vai mudar também como a gente observa, né, e divulga a ciência. Está havendo, acho que por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, que é nova para todo mundo, uma explosão, agora sim, de informações em locais sérios e com informações sérias, né? E principalmente as pesquisas de base, né? Que antigamente você pesquisador, o que você faz? Eu descobri. Mas para quê? Para que serve isso? Não era aplicada. Só que para você ter a pesquisa aplicada, você tem que partir da base, né? Você tem que ter tudo isso pesquisado, comprovado, para que as pessoas partam dali para poder descobrir outras coisas. Mas é muito interessante. Não deixa de ser uma readaptação total de todos para tudo que está acontecendo em todas as áreas de atuação no mundo inteiro, né? Está sendo um fato novo e que a gente vai ter que conviver com isso e a gente é otimista, mas sabemos que isso não vai ser tão já. A gente está sofrendo uma mudança abrupta, né, de comportamentos, né, Nelson? E esses comportamentos também têm sentido efeito, né, estão surtindo efeitos dentro da academia. O pesquisador ele está se comunicando de outra forma, diferente com a sociedade, mostrando, né, por exemplo, aqui no nosso caso, para pessoas que não lidam diretamente com recursos genéticos, mas se usufruem dos recursos genéticos todos os dias, né? Desde o seu café, desde o seu pãozinho, desde a sua fruta, tudo isso são recursos genéticos. No momento que você vai tomar um remédio, né? Enfim, o pesquisador ele está mostrando à sociedade, está quebrando essas barreiras de uma forma um pouco com linguajar, né? Com uma comunicação mais acessível à população. E isso eu acho que é uma das coisas talvez positivas que a pandemia trouxe. Não à toa que nós escolhemos esse termo, né? Qual a importância dos recursos genéticos no nosso dia a dia. E a gente vê aí que está em tudo, né? Tudo você vai fazer. Cada aspecto, né? Cada aspecto da nossa vida. Verdade. Bom, doutor Marcos, muito obrigado por esse bate-papo gostoso, esclarecedor, didático. E agora eu gostaria que, então, deixar aí um espaço para que você pudesse deixar os seus contatos e, além dos seus contatos, uma mensagem para os nossos seguidores. Nelson, eu queria agradecer muito o teu simpático convite, essa oportunidade nesse papo tão rico, né? Para mim foi bastante prazeroso falar de um tema que me encanta há muitos anos. Eu queria aproveitar o momento e a oportunidade para fazer dois convites aí aos ouvintes que nos estão assistindo. O primeiro para participarem do 4º ciclo de palestras de recursos genéticos, que irá acontecer no dia 14 de abril, às 17 horas, horário de Brasília. E esse evento contará com 3 pesquisadoras de peso que trabalham ativamente com recursos genéticos. E é uma ótima oportunidade para todos aprendermos um pouquinho mais sobre esse tema tão fascinante. O evento ele é gratuito, tá? E o link de inscrição ele vai estar aqui disponível no canal. Então, esse seria o primeiro convite, né? O segundo convite é para visitarem a página da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, onde temos aí uma série de vídeos com todos os nossos últimos eventos realizados, a revista da própria Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos e muitos outros materiais de grande importância sobre esse assunto. E o site também da sociedade vai ficar aqui disponível no canal. No canal e já está na nossa tela aí também, o pessoal que está nos assistindo. Se não tiver tempo de anotar, como o Marcos disse, vai estar na descrição do canal. Na hora dos comentários, que eu tenho certeza que vão fazer lá no canal, aproveita, dá uma olhada também no currículo do Dr. Marcos, que não dá para colocar o currículo dele todinho aqui, senão a gente ia ficar meia hora falando do currículo dele. Então é melhor que as pessoas leem lá e fique tudo certinho, né? Bom, hoje o nosso bate-papo
foi com o Dr. Marcos Vinícius Borer Monteiro Siqueira. A semana que vem, nós teremos uma outra entrevista sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo as pautas que nós tratamos aqui semanalmente. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, se você gostou, divulgue as nossas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista para vocês. Solta a vinheta.